Bom dia, sexto ano. Hoje é segunda-feira, né? 19/10 já. Como é que vocês estão? Aproveitaram essa semana de folga aí? Não foi muito tempo, né, pessoal? Mas deu para relaxar um pouco, né? E aí nós vamos iniciar então hoje o nosso quarto bimestre, né? E que vai ser um bimestre curto, tá, pessoal? Mas nós temos aí 4 unidades para serem cumpridas. Então, nós vamos começar aí, lá na página 262. E esse quarto bimestre muda um pouquinho o assunto. Vai falar aqui, a gente vai ver um pouquinho da constituição do corpo, tá? Vamos ver um pouquinho as células, alguns órgãos, sistema, tá? Aí já vamos... É mais as células e as partes das células que nós vamos ver nesse bimestre aí. Dessa primeira unidade vai ser toda aí sobre a constituição dos seres vivos, né? Aí nós temos onde nós vamos ver as células. Depois nós vamos ver na unidade 2 os sistemas, né? E depois toda a constituição dos órgãos direitinho, tá? Então, pessoal, aí ele está falando sobre a constituição dos seres vivos. Então, nós sabemos que todo ser vivo, ele é constituído de célula, né? Aliás, nós somos, né? Constituído de células também. E aí, as células, ela vai dando origem, né? Uma grande quantidade de células, quando se juntam, dá origem aos tecidos, né? Os tecidos vão dar origem aos órgãos e os órgãos dão origem ao sistema e os sistemas dão origem ao corpo, né? Então, nós temos aí, independente da espécie, pessoal, a qual o ser vivo pertence, ele é constituído por um conjunto de células ou por uma única célula, tá? Que são os seres unicelulares. Então, nós temos os seres unicelulares, que são aqueles que são constituídos por uma única célula. E temos os seres pluricelulares, que são os constituídos por mais de um tipo de célula, né? No caso aí, nós, seres humanos, somos pluricelulares, né? Quando a gente fala, pessoal, de célula, de seres unicelulares, mesmo sendo unicelulares, esses seres vivos, essa célula unicelular, ela é capaz de realizar sozinha. Ela vai realizar a produção, né, a reprodução, a respiração, a nutrição e a excreção desse ser vivo, tá? E vai colocar esse ser vivo, né, dentro do habitat dele, né? Então, nós temos seres vivos que são unicelulares, ou seja, são constituídos por uma única célula, e essa célula faz todo o processo de respiração, de reprodução, nutrição, excreção, tá? Dentro daquele ambiente onde vive esse ser unicelular, tá? Vamos ver o que ele está dizendo aí, ó. As inúmeras espécies de seres vivos existem no nosso planeta, podem ser diferentes entre si, no tamanho e na estrutura do corpo, na forma de locomoção e de reprodução, etc. No entanto, independentemente da espécie a qual pertença, todo ser vivo é constituído por um conjunto de células ou por apenas uma.
Aqueles formados por uma única célula, como os micro-organismos, são chamados de unicelulares. Já os seres vivos, formados por muitas células, como os animais e os vegetais, recebem o nome de pluricelulares. Aí tem aí uma foto, né, pessoal? Olha lá. Paramécio, que é um protozoário, né? Visualizados ao microscópio, esses seres unicelulares se desenvolvem em ambientes de água doce ricas em matéria orgânica. E aí nós temos uma foto aí, ó, de várias espécies de animais, né? Nós temos vários tipos de animais aí. Por que foi colocada essa foto aí com vários tipos de animais? Animais com tamanho diferente, formato diferente, com certeza aí a nutrição desses animais também diferente, tá? Mas todos eles são formados por células, tá? Os níveis de organização do organismo de grande parte das espécies pluricelulares são basicamente os mesmos. Então, nós temos níveis, né? Como eu disse lá, conjunto de célula vai formar os tecidos formam os órgãos formam os sistemas, né? E esses sistemas, né? Os órgãos, cada órgão vai formar juntando todos os órgãos, nós temos um sistema, tá? Que pode ser tipo lá, sistema digestório, né? Sistema circulatório. E a união dos sistemas vai formar, né, o ser vivo em si, o corpo humano, tá? Então ele diz lá, ó, níveis de organização do corpo de seres vivos, de seres pluricelulares, ou seja, a organização aí que ele está falando é de seres que possuem mais de uma célula, né? Ou seja, milhares de células. Aí está dizendo lá, ó, a estrutura do corpo da maioria dos seres pluricelulares pode ser organizada em níveis. Vamos tomar como exemplo o corpo humano. Então, tem lá, ó. Nosso organismo é formado por células. Um conjunto de células forma os tecidos. Os tecidos constituem os órgãos. Um conjunto de órgãos que trabalham de maneira integrada formam os sistemas. Veja, por exemplo, os órgãos e as glândulas do sistema digestório. Tá aqui essa figura abaixo aqui, né? Eles apresentam diferentes funções, porém atuam na digestão dos alimentos em conjunto e de forma organizada. Aí ele fala lá de glândulas, né, pessoal? Então, o que são as glândulas? São estruturas que são capazes de produzir e excretar substâncias para dentro do corpo, tá? Nós temos vários tipos de glândulas aí, que nós vamos ver agora no sistema, nesse exemplo aí que ele deu do sistema digestório, né? Então, nós temos o pâncreas, faz parte, o fígado, né? Olha lá. Então, o sistema digestório ele é formado pela boca, aí, glândulas salivares, que está ali dentro da boca, tá? Ou seja, que são aquelas glândulas que produzem a saliva. A saliva é importante porque ela vai umedecer o alimento, facilitando a digestão e vai ajudar, né, na digestão. Aí depois nós temos a traqueia, tá? O esôfago. Aí nós temos estômago, fígado, vesícula biliar, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Todos esses órgãos, pessoal, fazem parte do sistema digestório, tá? Ou sistema digestivo, como queira. Vocês vão encontrar livros que falam sistema digestório, outros sistema digestivo. No caso aqui, eles falam sistema digestório, tanto faz.
Esses órgãos todos aí, pessoal, eles fazem parte do sistema digestório. Cada órgão desse daí, ele tem uma função dentro desse sistema digestório, tá? Então, para que haja digestão dos alimentos que nós ingerimos, nós dependemos de cada um desses órgãos aí, tá? Lá, ó, ilustração representativa do sistema digestório humano, constituído por órgãos como boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto, ânus e glândulas salivares, fígado e pâncreas. Então, aí nós temos o sistema digestório em si. Então, é uma sequência, pessoal. Cada órgão desse sistema digestório ele é formado por inúmeras células. Essas células formam os músculos vão formar os sistemas, né? E cada um deles possui a sua função específica, tá? Mas todos participam na digestão, por isso que eles fazem parte do sistema digestório, tá? Tá dizendo ali, ó, durante o processo de digestão, nos órgãos do sistema digestório, o alimento é quebrado em partículas pequenas que devem passar para a corrente sanguínea e ser transportada para todas as células do corpo. Então, é exatamente o conjunto desse sistema digestório, né? Eles vão fazer o quê? Vão quebrar as moléculas dos alimentos que nós ingerimos. Quebrando essas moléculas, esse alimento vai ser absorvido, tá? Pela parede dos músculos, cai na corrente sanguínea, tá? E é liberado esses nutrientes através do sangue, né, para todo o corpo, tá? Então, esse daí é o nível de quando se perguntar qual o nível de organização do corpo humano, né, ou dos seres pluricelulares. Então, são células, tecidos, órgão, sistema, tá? Aí nós temos lá, ó, na página 264. Vamos ver um pouquinho sobre os sistemas, tá? Então, nós temos lá no corpo humano, tudo que ele está falando de agora em diante, pessoal, está falando sobre o corpo humano, tá? Vou deixar um pouco de lado os seres unicelulares e vamos falar sobre o corpo humano, que é um sistema com vários tipos, com milhões de células, né? E vários tipos de sistemas. Então, nós temos lá o sistema vascular, sistema esquelético, sistema nervoso e sistema respiratório. Tá? Então, veja bem, pessoal. O sistema cardiovascular, ele é formado, o nome já diz, né? Cardiovascular. Então, ele é formado pelo coração e vasos sanguíneos, tá? Esse sistema cardiovascular, ele vai fazer o transporte das substâncias pelo corpo, né? Através do quê? Transporte de quê? Oxigênio, nutrientes, hormônios, tá? E também as células sanguíneas, né? Que são denominadas leucócitos, que essas células fazem a defesa do organismo, tá? Então, vamos ver aí o que ele está dizendo aí sobre o sistema cardiovascular. É formado pelo coração e por uma extensa rede de vasos sanguíneos. Por meio do sangue, o sistema cardiovascular transporta diversas substâncias pelo corpo, como oxigênio, nutrientes, hormônios, etc. As células sanguíneas, denominadas leucócitos, defendem o organismo de micro-organismos e partículas indesejadas que entram no corpo. Então, esse é o sistema cardiovascular, formado pelo coração e por uma rede de vasos sanguíneos, milhares de vasos sanguíneos, tá?
Então, gravem isso. O sistema cardiovascular é formado pelo coração e por vasos sanguíneos. Sistema esquelético, ou seja, sistema esquelético, o nome já diz, né? Forma o quê? Constituído pelo quê? Os ossos, né? As articulações, as cartilagens, porque nós temos parte do nosso corpo que são formados ossos, né? Da sustentação, né? O sistema esquelético, a principal função dele é dar a sustentação ao organismo, só que nós sabemos que existem partes do nosso corpo que não é formado de ossos, né? Nós temos partes que são cartilagens, que são articulações, né? Um exemplo de cartilagem, a orelha, ela é pura cartilagem, né? Não tem osso na orelha. O nariz tem um pedaço até que assim ele é o que? Osso, né? Depois ele já vem cartilagem, tá? Então nós temos várias no sistema esquelético, né? Que dá sustentação. Além dos ossos, nós temos as articulações e as cartilagens, tá? E a função é sustentabilidade, sustentar o corpo, tá? E aí ele vai fazer o que mais? Auxiliar nos movimentos, né? Então, se eu faço esse movimento, se eu posso movimentar as minhas mãos, são o quê? Através de quê? Das articulações. Esse é o sistema esquelético, tá? Faz toda a manutenção do corpo, auxilia nos movimentos, né? Vamos ver o que ele diz aí, ó. Sistema esquelético, constituído por ossos, articulações e cartilagem. O sistema esquelético desempenha várias funções no organismo. Sustenta o corpo, relaciona-se ao sistema muscular, auxiliando os movimentos, protege alguns órgãos internos, como o coração, os pulmões e os órgãos do encéfalo, produz células sanguíneas, etc. Eu havia esquecido de dizer isso, né? Que além de dar a sustentabilidade ao corpo, né? O sistema esquelético também protege alguns órgãos, né? Tipo, dentro da caixa torácica, que é o quê? Caixa torácica é essa parte aqui, né? Envolve a costela, tal, então tem todo, né? Uma parte de osso e músculo. Dentro dessa caixa torácica está o quê? O coração, os pulmões, né? Dentro da caixa craniana está o quê? O cérebro, né? Então, o sistema esquelético também protege, tá? Ele serve de proteção, porque se não fosse isso daí, a gente levaria uma pancadazinha no peito, já afetaria o coração, né? Ou então afetaria o pulmão. Não, tem toda uma caixa torácica que protege. Isso é a função também do sistema esquelético, né? Quando ele diz aqui também auxilia os movimentos dos órgãos, protege os órgãos internos, auxilia nos movimentos, né? E também, né, produz células sanguíneas. Então, o sistema esquelético é que produz as células sanguíneas. Essas células sanguíneas, pessoal, são o quê? Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, as plaquetas, né? Todas são produzidas na epífise, ou seja, aonde? Na ponta dos ossos, tá? Por isso que os ossos, quer dizer, tudo no organismo, né? Um conjunto todo, né? Tudo é importante, tá? Sistema nervoso, vamos ver aí. Então, o sistema nervoso ele é formado pelo quê? Pelo encéfalo, né? O que é o encéfalo? O que faz parte do encéfalo? O cérebro, o cerebelo, ponte e bulbo. Isso faz parte do encéfalo. Então, o sistema nervoso é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal também, né? A medula espinhal são o quê? São ramificações nervosas, né? A função desse sistema é receber mensagens, né? Receber e enviar mensagens ao restante do corpo, tá? Vê o que ele diz aí, ó.
Formado pelo encéfalo, isso já está lá, o sistema nervoso, formado pelo encéfalo, ou seja, cérebro, cerebelo, ponte, bulbo, pela medula espinhal e por várias ramificações nervosas. Esqueci também de falar, são nervos, né? Ramificações nervosas são os nervos. A função do sistema nervoso é a de receber mensagem dos órgãos dos sentidos e de outras partes do corpo e enviar mensagens aos músculos e aos outros órgãos, controlando diversas funções no organismo, como a digestão, respiração, os batimentos cardíacos e a locomoção. Ninguém precisa dizer assim, bom, agora eu vou respirar. Não, o sistema nervoso tem essa função, né? Ela manda, o sistema nervoso manda esses comandos, né, para o resto do corpo. Vou mexer o meu braço, tá? O sistema nervoso manda esses comandos para o seu corpo, tá? Vou mover a minha perna para poder caminhar. Isso tudo, essa comunicação entre o sistema nervoso e os músculos, para que o sistema nervoso dê ordem para que esses músculos se movimentem e realizem determinada função, chama-se sinapse, tá? Que é quando o cérebro ele envia a mensagem, tá? Só que tudo é tão rápido que a gente não percebe. Quando você pensa, eu vou até ali fora, vou caminhar, é tão rápido essa mensagem que o seu cérebro manda para os músculos da sua perna que você levanta e começa a caminhar, tá? É tudo muito rápido, mas é tudo controlado, todos os movimentos é controlado pelo sistema nervoso, tá? O sistema nervoso controla todos os movimentos. O outro lá, sistema respiratório, onde nós vimos lá primeiro o sistema que ele deu um exemplo, constituído pelos pulmões e vias aéreas, conjunto de estrutura por onde passa o ar, ou seja, narinas, cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. Tem como função captar o oxigênio do ambiente e eliminar o gás carbônico e o vapor d'água proveniente da respiração celular. Então, nós temos ali, pessoal, um esquema aí sobre um esquema sobre a representação dos níveis de organização do corpo humano. Tem lá, ó, célula, né, que é a unidade anatômica e estrutural. Então, você tem uma célula. O conjunto de células vai formar os tecidos. Esses tecidos, eles vão formar, conjunto de tecido, vão formar os órgãos, né? O exemplo ali do estômago, mas todos os órgãos. Todos esses órgãos juntos, pessoal, o conjunto desses órgãos forma o sistema, certo? E o conjunto do sistema forma o organismo todo. Então, esse é o nível de organização do corpo humano. Isso vocês têm que saber. Células formam os tecidos formam os órgãos formam os sistemas formam o organismo, tá? Esse daí essa é a organização, o nível, quando ele diz lá nível de organização, é isso, tá? Aí tá dizendo lá, ó, a célula é considerada a menor unidade estrutural e funcional de um ser vivo, tá? A maioria das células é tão pequena que não podemos enxergá-la a olho nu, ou seja, sem auxílio de microscópios. Assim, a descoberta da célula está ligada à invenção e à evolução dos microscópios. Microscópio óptico mesmo, pessoal. Esse que nós temos no laboratório da escola é um microscópio óptico. Nesse microscópio dá pra gente ver a célula, tá? Então, o estudo da célula está ligado ao avanço tecnológico, né? Ao avanço em relação aos microscópios, tá? A descoberta dos microscópios,
certo? Aí, pessoal, nós temos um jogo rápido. Acho que são 2 perguntas aí de jogo rápido. Não, é uma só. Na página 265. Tem uma imagem, tá? Onde tem vários animais aí, né? Elefante, uma girafa, zebra, e vários animais aí, rinoceronte, olha lá, diz lá, ó. A imagem acima mostra animais de várias espécies, com formas, tamanhos, cores e estruturas de corpo diferentes entre si. Porém, internamente, todos os animais apresentam níveis de organização semelhantes. Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta. Então, façam isso daí, pessoal. Coloquem aí se vocês concordam ou não concordam, né? Com esse... com isso que está dizendo. E justifique isso daí, tá? Não precisa enviar para mim, pessoal. Eu quero que vocês façam. E na próxima aula nossa, que vai ser quarta-feira, né? Quarta-feira, dia 21. Nós vamos falar sobre esse jogo rápido aí, certo? Dia 21, quarta-feira. Próxima aula, nós vamos conversar sobre esse jogo rápido, tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Até a próxima aula, até quarta-feira. Beijo a todos.